A paz do nosso querido Deus, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai esteja conosco, Senhor nos ensina a Tua palavra, Pai, que ela permaneça em nossos corações e nos direcione sempre mais, cada vez perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Josué, né? Ontem a gente terminou o acordo com os gibeonitas, hoje a gente continua no capítulo 10, que é Gibeão é cercada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez parte com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Lembrando que o Gibeão, a cidade de Gibeão, é os gibeonitas, né? Que estão que estão antes do Jordão, que é o povo de Israel também, né? Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muito mais os homens que morreram das pedras das saraivas do que os filhos de Israel mataram à espada. Para você ver como a peleja realmente é de Deus, né? Na realidade, a maioria dos 5 reinos, a maioria do exército morreram pela mão de Deus, né? Que foram através das pedras que caíram do céu, do que pela própria espada do povo de Israel. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Então, os 5 reinos... Então, são 5 exércitos, né? Sendo 5 reis, cada reinado com um exército, são 5 exércitos. Então, é muita gente. E para você ver, Josué foi ousado aí, né? Ele tem uma proximidade tão grande com Deus, tem a convicção tão grande que Deus o protege, que ele tem a ousadia de mandar o sol parar. Não andar, ficar no mesmo lugar, o sol e a lua. E Deus é tão maravilhoso que ele realmente fez o que Josué pediu, né? Ele realmente parou o sol. Aquele dia foi o dia mais prolongado de toda a vida da terra. Tanto antes quanto depois não houve mais nenhum igual, porque foi o tempo suficiente para realmente acabar com todos os exércitos, né? Josué mata os 5 reis, no versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá.
E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu a vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me para fora os 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a ao fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todos os que nela havia, sem deixar nada, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna e pelejou contra ela, e também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio de espada, e ela e a todos a que nela estavam, sem deixar nada. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laques, a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu ao fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo que fizerem a Líbna. Então Orão, rei do Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué feriu a ele e a seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou a Laques, a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio de espada. E a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizeram a Eglon, e destruiu totalmente a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei, e a todas as suas cidades as feriu a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir ao seu rei, como fizera a Líbna e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o povo de Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Imagina só, né? Deus é tão maravilhoso. A peleja realmente é dele. Ele deu todos os reinos a Josué.
Ele prometeu que ia dar, lembrando que ali é a terra prometida, né? Já está entrando, ali já pertence à terra prometida, já pertence a Canaã. São muitos reinos em volta ali e ele tem que passar por muitos reinos até conquistar toda a terra. Então, por isso, sempre tem essas guerras, né? Essas batalhas, né? Outras vitórias de Josué no capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sihon Estou bem aqui. e ao rei Basta de falar, Arsaf, ok Google, que eu escuto. e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Quinerete, nas planícies em Nafote Dor, ao lado do mar. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu das montanhas e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, os seus carros queimarás a fogo. Então Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-se de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles o feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá ao oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum vivo. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. E os seus cavalos inutilizou, os seus carros queimou a fogo, e naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. Então, Azor era o principal, né? Era o que tomava a frente de todos os reinos, ele era o principal. Por isso, então, o Josué acabou com eles também, né? Uma grande vitória. Versículo 11. E a todos os que nele estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a espada, o fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, até o pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, porque guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom. Lembrando que os anaquins são os gigantes, né? De Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Cate e em Asdod.
Assim Josué tomou toda esta terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Aí, ó, depois que guerreou, que realmente conquistou toda a terra, aí eles receberam a tão sonhada terra que mana leite e mel e o tão sonhado descanso de paz, né? Então, deixa eu ver aqui. No capítulo 12, estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, em toda a planície do Oriente. Eu não vou ler esse capítulo 12, porque aqui ele está falando quais foram os reinados. E a gente acabou de ver aqui, até mesmo que realmente não diz, né, na leitura bíblica, que não diz todos os reinados que eles passaram, só diz os principais, os maiores, né? Mas aqui no capítulo 12, depois se você quiser dar uma olhadinha, você pode ver o nome de todos os reinos. No capítulo 13, Josué reparte as terras. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Aí, ó, tá vendo? A terra era tão grande que mesmo assim ainda não conseguiu possuir, porque Deus falou, né? Onde a planta dos seus pés pisar, ali lhe darei. E eles pararam por aí, porque Josué já era velho. Então ficou muita terra ainda a possuir. No versículo 2, a terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está em frente do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asquelon, o de Gate, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é os do Sidônio, até a Feca, até o limite dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol. Aqui eu não vou ler tudo, porque aqui tá... não, calma aí, deixa eu ver. Eu pensei que era só as coisas, mas termina por aqui. Desde Balgade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam aqui nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparta a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparta, pois, agora esta terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés além do Jordão, para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Aqui então Deus iria acabar com essas outras terras que ainda pertencem ao povo de Israel, mas Josué não ia mais à frente. Seria Deus que iria, Deus prometeu em dar, mas Josué já não mais vai à frente, né? Deus que vai acabar com eles. Aqui ele pede para, antes de morrer, ele dividir as terras, lembrando que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés já ficaram antes do Jordão, né? As famílias, o gado, as crianças, todas as mulheres, somente o exército que veio. Agora o exército pode voltar, inclusive, para sua casa, já que é o momento de paz. Versículo 9. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, é a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Reon, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até os limites dos filhos de Amon. Aqui eu não vou continuar lendo não, porque aqui está falando das tribos, né? Está falando ainda dos lugares. Vamos ler a partir do versículo 14. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a tua herança, como já tinha lhe falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Armon, até a cidade que está no meio do vale e toda a campina de Mereba. Aqui também continua falando das cidades, né? O versículo 12, aqui na realidade é mais as cidades para quem, que é a divisão, né? As cidades que faltaram e as cidades de divisão de quem vai para quem, que pedaço vai para quem, né? Que nem aqui, ó, no caso a herança das tribos
no capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel viveram em herança na terra de Canaã, e o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: lembra que Calebe foi um dos espias na terra dos gigantes lá que Deus mandou, e foram somente Calebe e Josué que realmente tiveram fé em conquistar a terra. E os outros 10 não tiveram fé. Por isso que aquele povo morreu em Israel, porque todo o povo acabou se rebelando, acreditando nesses outros 10. E aí então, toda a geração morreu no deserto, e essa aqui é toda uma nova geração. Continuando no versículo 6. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Ou seja, se ele tinha 40 e passou 45, então ele tem 85 anos já, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Aí, versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança, porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Oh, maravilha, né? Então, aqui Calebe pediu a Josué que desse aquela terra que ele foi espiar na época do deserto, né? A terra dos anaquins, a terra dos gigantes, que ele expulsaria o restante dos gigantes que ficou, porque Josué tinha acabado com quase todos, mas ainda tinha ficado alguns. Então ele queria ficar com aquela cidade, e realmente Josué o abençoou, porque Deus prometeu para Calebe que aquela terra seria dele, né? Então Josué o abençoou para que ele fosse a conquistar. Amanhã a gente continua, porque o capítulo 15 aqui é um pouquinho grande, e para não ficar muito longo o vídeo, tá? Lembrando que você pode acompanhar todos os vídeos anteriores aí no meu canal, tem desde o primeiro capítulo de Gênesis. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua unção, perdoa nossos pecados, Senhor, nos direcione, meu Pai, cada vez mais para perto de Ti, não somos nada sem Ti, Pai. Derrama a Tua unção nessa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, fortalece em Teu coração, Pai, dê a ela ânimo, Senhor, dê a ela discernimento, meu Pai, e sabedoria para viver a vida, Senhor, e se prostrar diante de Ti, cada vez mais orgulhosa de ser Sua serva, Pai. Eu peço em nome de Jesus, amém. Que Jesus esteja em teu coração e que Deus abençoe.